ler registrado no livro de 1 Samuel. Quando Davi chega a Aimeleque, e Aimeleque é um sacerdote, Davi também ficou tremendo de medo. Vocês perceberam na leitura que estão aqui. Porque Aimeleque sabia que Saul estava perseguindo Davi. E Aimeleque perguntou, por que vem só? E Davi, por estar sendo perseguido por Saul, ele estava com muito medo. E quando a gente está com medo, a gente faz algumas besteiras. A gente não raciocina direito. E a gente faz decisões erradas. E o primeiro erro que Davi fez aqui foi mentir. Ele mentiu para Aimeleque. Disse que estava a serviço do rei. Mas ele estava sendo perseguido pelo rei. Mas só que ele estava com tanto medo, ele mentiu para Aimeleque. E aquela mentira custou a vida de Aimeleque. Quando Saul descobriu que houve uma conversa entre o sacerdote Aimeleque, toda a família de Aimeleque e os sacerdotes foram mortos ao fio da espada por causa de Davi. Davi está numa situação tão difícil que ele está com medo. E o medo que ele sente não deixa ele raciocinar. E cá para nós, irmão, Davi era um homem corajoso. E nesse momento aqui, Davi estava com medo. Eu acredito que todo corajoso, para se tornar corajoso, ele primeiro tem que ter medo. E não só ficar com medo, ele tem que vencer o medo. O problema não é ter medo. O problema é ser vencido pelo medo. Então, Davi, segundo o coração de Deus, o homem com conhecimento de Deus, o homem cheio de Deus está com medo. Só que Davi, irmão, ele tem outra ideia. Ele está fugindo de Saul e a ideia dele é ir para a cidade de Gate. Por que Davi quis fugir para Gate? Talvez Davi estivesse pensando, se eu for para Gate, jamais Saul vai querer me procurar lá. Ele queria se refugiar na cidade de Gate. E quem é a cidade de Gate? Cidade de Gate é a cidade dos filisteus. É a cidade onde morou o gigante Golias, da qual Davi tinha matado. E Davi resolveu pedir essa espada que estava guardada com o sacerdote Aimeleque. E Davi ia para a cidade de Gate e ia se apresentar ao rei Aquis com a espada e a afronta. Davi pensou, jamais Saul irá atrás de mim. Jamais Saul ia pensar que Davi ia ter a coragem de ir se refugiar na cidade de Gate. Davi sai de uma situação difícil, sai fugindo de
Saul, infelizmente, cai numa situação mais e ficaram comentando uns com o outro, esse não é Davi, esse não foi Davi que matou o Golias, esse é aquele que Israel venera. E Davi, percebendo daqueles falatórios, Davi deu uma de louco. Eu vou dar uma de doido. Às vezes, quando as pessoas sem Deus está em certas situações, elas se fazem de loucas para sair dessas situações. Davi aqui, ele entra em cena. Ele faz uma cena de loucura. Ele começa a arranhar as portas. Ele começa a babar. Ele começa a ficar louco. E o rei olha para Davi e disse: porventura eu não tenho loucos no meu reino? Tira esse louco daqui. E Davi se sarfa dessa situação e vai para uma caverna. Sai, foge de Saul, vai para o inimigo filisteu, dá uma de louco e vai para a caverna. Amém? Essa é uma das histórias de Davi. O homem segundo o coração de Deus ficou louco. Mas Deus usou de misericórdia. Porque Deus é misericordioso. Eu escrevi algumas coisas aqui. Eu mesmo tive. Espero que vocês entendam. Eu escrevi: se nós estivermos com muito medo, a nossa capacidade de raciocínio é afetada. Quando estamos passando por situações difíceis, da qual nós não enxergamos a saída, e isso nos causa medo e insegurança, ficamos vulneráveis e passivos a tomar decisões erradas, a ponto de sairmos de uma situação difícil e entrar em outra pior. Foi isso que aconteceu com Davi. Acorde aí, que agora a gente vai entrar no Salmo 34. Se não acontecesse isso, se depois daqui, dessa situação de ele ficar louco, encenar essa loucura, se não fosse isso, o Salmo 34, ele não tinha escrito o Salmo 34. O Salmo 34, o último salmo que foi pregado aqui foi o 33, não foi? Foi? Com o irmão Rômulo. E o Salmo 33, ele começa dizendo: regozijai-vos no Senhor, vós justos, né? Pois aos retos convém o louvor. Quer dizer, Davi está dizendo: gente, vamos louvar o Senhor, vamos nos alegrar com o Senhor. E ele diz que vocês que são justos, os injustos não, vocês que são justos, louvem ao Senhor. No Salmo 33. O nosso irmão Rômulo explanou isso muito bem, eu até agradeci a ele, foi muito bom, eu aprendi,
esse momento de eu pregar o Salmo 34. O nosso irmão Mateus pregou domingo passado, o nosso irmão Elvis pregou, e eu aqui estou no Salmo 34. E o último a pregar foi o Rômulo no Salmo 33. Então, na sequência, nós vamos continuar aí. E é nesse acontecimento que aconteceu com Davi, que ele foi para a caverna, e lá na caverna ele compôs esse salmo. Amém? E ele, na caverna, ele sossegou, ficou sossegado, e ele teve condições plenas, já não, e ele fez, e ele dá um exemplo para nós. Quando nós estivermos nessa situação, nós vamos lembrar do Salmo 34. O primeiro versículo do Salmo 34. Você está aberto aí a Bíblia? Diz assim: louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e junto exaltemos o seu nome. Vamos lá? Vamos lá, gente. Nem um glória a Deus. O 3, engrandecei ao Senhor comigo e junto é o nome. Ele não chamou ninguém para louvar, como ele fez no 33. Ele disse, eu louvarei ao Senhor. E qual é o tempo de louvar o Senhor? Diz ele, todo o tempo. Seja na caverna, louve. Real, louve. Seja na abundância, louve. Seja na escassez, louve. Eu não sei você, Davi está dizendo nessa noite, eu não sei você, igreja do Senhor, mas eu louvarei ao Senhor. Para com isso, Davi. Por que que tu vai louvar o Senhor? Olha a tua situação. Perseguido, querem te matar. A tua situação, tu estás sendo louco para sair de certas situações. Para com isso. Não, eu louvarei ao Senhor. A primeira coisa que devemos fazer é louvar o Senhor. É fácil. É fácil louvar o Senhor. Na situação de Davi, não era fácil. Em todo tempo. E o seu louvor, os mimos, o seu nome. Ele primeiro se posiciona na condição de um adorador. E depois ele chama. Quem quiser louvar a Deus, junte-se comigo e louve ao Senhor.
exaltemos ao Senhor. Louve ao Senhor. Então, quando você estiver dentro, envolvido até o pescoço em situações difíceis, que você olha para um lado e olha para o outro, olha para trás e não vê nenhuma saída, louve ao Senhor. E convide também outros para juntos louvar o Senhor. E Davi diz, continuando o versículo 4, louve ao Senhor. Olha só o que é que o 4 diz. Ele diz assim, busquei ao Senhor e ele me respondeu. Oh, glória! Deus responde. Livrou-me, respondeu e livrou-me de alguns dos meus temores. Não, de todos. Não ficou nenhum. Louvou a Deus. Buscou ao Senhor. Como se busca ao Senhor? Orando. Como se busca ao Senhor? Meditando na sua palavra, na sua lei. Então Davi diz para nós, louve ao Senhor em todo tempo, e busque ao Senhor, e Ele responderá e livrará de todos os teus temores. Louve ao Senhor, busque ao Senhor. Qual é a vantagem, irmão, de você louvar a Deus? O que é que te impulsiona a vir aos domingos e chegar aqui e louvar a Deus? O que é que você ganha com isso? Por que você louva a Deus? Por que Davi está pedindo para que você louve a Deus e busque a Deus? Porque Davi encontrou em Deus um refúgio. E ele decidiu louvar ao Senhor. E ele decidiu, além de louvar, buscar. Louve e busque ao Senhor. Quando a gente louva ao Senhor, irmão, obrigado. Quando a gente louva ao Senhor, a gente tira os olhos de nós mesmos, tira os olhos das situações, das circunstâncias, fita os olhos em Deus. Se você não fizer isso, você vai ficar olhando para o teu problema, e o teu problema, a tua situação, vai te matar. Mas quando você tira os olhos das situações e olha para Deus, a coisa muda. É por isso que ele disse, eu vou louvar, eu vou buscar. Olha só o que diz o versículo 5. Eu não estou inventando isso não, irmão. Olha o 5. Olharam
Olha, acompanha comigo. Olharam para ele. Olharam para ele. Para quem? Para Davi? Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Quando se louva a Deus, irmão, nós não olhamos mais para as nossas situações, para as nossas fraquezas, para as nossas dificuldades, para os nossos problemas. Olhamos para Deus, olhe para Deus. E o rosto abatido, o rosto sofrido que estava Davi, foi iluminado. E ele não ficou confundido. Os que louvam a Deus, os que buscam a Deus, não ficarão confundidos. Louve, busque a Deus. Davi, ele era um pastor de ovelha. Todos nós sabemos disso. Mexesse com uma ovelha de Davi. Temos lobo, é que gosta de ovelha, né? Sempre a gente vê história de rebanho, fica mais preocupado com os lobos. Mas as ovelhas do pai de Davi, não era de Davi, era do pai de Davi, que ele cuidava nas... Não era lobo que vinha, era leão. Eu não sabia que leão tinha costume de pegar ovelha, mas leão pega qualquer coisa. Leão e urso. Não era lobo. Eu não sei se o lobo tentou, com certeza tentou, né? E Davi também botou ele para correr. Mas a Bíblia diz que um leão pegou uma ovelha do pai de Davi e Davi tirou a ovelha da boca do leão e o leão quis tomar satisfação e Davi matou o leão. Foi a mesma coisa com o urso. E nos momentos que ele tinha de folga, quando as ovelhas estavam todas em segurança, Davi ele ia louvar a Deus. Com a sua harpa, e as ovelhas lá, todas quietinhas. E Davi, ele sempre foi um adorador a Deus. Sempre louvava a Deus. Só que nesse caso aqui, quando ele foi para falar com o sacerdote, ele não louvou a Deus, ele mentiu. Mesmo ele sendo um adorador a Deus, mesmo ele conhecendo a Deus, ele esqueceu. E nessa ocasião, quando ele foi falar com o sacerdote, ele mentiu. Quando ele chegou no rei Aquis, ele deu uma de doido. Esqueceu, porque ele estava morrendo de medo. Mas lá na sua adolescência, quando ele estava pastorando as ovelhas, e de vez em quando ele louvava o Senhor, não tinha nenhum problema, o problema que aparecesse, ele matava. Se viesse um urso, ele matava, viesse um leão, ele matava, porque ele era um adorador a Deus, e lá ele se sentia bem, só ele e as ovelhas. Aí o pai dele chamou: meu filho, venha cá, vá lá onde os seus irmãos estão, e leve esses pães, esses bolos. E assim Davi obedeceu. No outro dia, amanheceu bem cedinho, foi para o arraial dos israelitas. E lá estavam os seus irmãos. Só que quando Davi chegou lá, eu penso assim, imagine que Davi chegou lá de boa, louvando a Deus, vou prestar um favor para os meus irmãos. O irmão dele, Eliabe, quando viu Davi, disse: o que é que tu está fazendo aqui? E torce com ele. Tu não acha que as ovelhas são tão poucas? E tu deixa as ovelhas lá sozinha? E Davi: o que é que eu tenho contigo? Eu vim aqui amando do meu pai.
E quando Davi chegou lá, meu irmão, o que rolava lá naquele ambiente era o gigante. Rapaz, tem um gigante aqui, o gigante quer desafiar o povo de Israel, é um gigante para lá, gigante para lá, e o cara é grande, o cara é alto, e Davi não viu nenhum gigante. Davi disse assim: quem é esse incircunciso? Porque Davi, ele não viu o problema. Qual era o problema? Era o gigante. Davi não olhou para o problema, ele olhou para o Deus que é maior do que o gigante. Davi estava na posição aqui de adorador. Ele não sabia, nem imaginaria o que ia acontecer lá, mas tinha um gigante. E o gigante estava desafiando o exército do Deus Altíssimo. Aí mexeu com ele. Quem é esse incircunciso? Quem é esse ímpio? Mas Davi é um gigante, ele é maior do que você, ele tem habilidade em guerra, ele vai Davi não viu isso, porque ele estava louvando a Deus. Quem louva a Deus, quem olha para Deus. É assim que eu entendo. É assim que eu estou entendendo aqui. Olharam para ele e foram iluminados. O Senhor ilumina, o Senhor é luz. Deus é luz. E os seus ossos não ficaram confundidos. Amém? Aí, o 6. Clamou este pobre, e o Senhor ouviu e salvou de todas as suas angústias. Deus salva. Louve a Deus, busque a Deus, clame a Deus. O Senhor salva de todas as angústias. No ano passado, no dia 12 de maio, eu estava tão angustiado, eu estava tão mal pela perda de meu pai, e eu posso que o Senhor me salvou de todas as angústias. Maior é o Senhor de que tudo isso que está acontecendo no mundo. A Covid-19 ceifou o meu pai. Mas o meu pai alcançou a salvação. Porque antes de partir, mesmo com falta de ar, mesmo com dificuldade de falar, ele pediu uma oração à minha irmã e ela orou, e depois ele partiu. Eu nunca imaginaria que meu pai fosse salvo, porque a minha mãe sempre foi evangélica e a família da minha mãe, todos eles são evangélicos. A do meu pai é todos católicos. E meu pai, por não ter estudo, ele era uma pessoa assim, digamos, ignorante. Apesar ainda de ser ignorante, ele também era uma pessoa que bebia. E quando ele bebia, ele dava muito trabalho. E o meu pai, ele alcançou a salvação. A minha irmã e eu e o meu irmão somos testemunho. Né? Então, Davi estava angustiado. Ele clamou e o Senhor salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor, o 7.
ao redor dos que o temem e os livra. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Tem anjos. Você não é. Mas ele está acampado ao seu lado, se você temer. Porque diz Davi que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Amém? Louve. Vamos lá? Louve. Tá bom? Só isso? Olha só o 8. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Se você louvar o Senhor, legal. Se você buscar o Senhor, tudo bem. Se você clamar ao Senhor, melhor ainda. Mas quer ficar melhor? Prova. Se você louvar, buscar e clamar, talvez não esteja completo. Prova. Davi diz aqui: provai e vede que o Senhor é bom. Prove você dele. Beba ele, coma ele. Prove do Senhor e você saberá se ele é bom ou não. Então, Davi está dizendo nas nossas angústias, nos nossos temores, nas nossas dificuldades, os nossos momentos, a qual a gente está com medo e temendo o que vai acontecer, nós devemos louvar o Senhor, nós devemos buscar o Senhor, nós devemos clamar ao Senhor, e o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Prove do Senhor. Veja o quanto o Senhor é bom. Se você provar, você vai ver. Você só pode dizer que uma fruta é boa se você provar. Você tem que provar de Deus. Prove e vede. Davi provou. E ele escreveu e disse para as gerações: Ele é bom. O Senhor é bom. E bem-aventurado o homem que nele confia. Você tem confiado em Deus? Você tem buscado a Deus? Você tem clamado a Deus? Você tem louvado a Deus? Você tem provado de Deus? Quem prova de Deus, irmão, se tiver em uma caverna e decidir louvar, clamar, buscar, provar, ele não fica dentro da caverna, ele sai. É só um momento. Vai passar, ele sai da caverna e ele continua, porque o Senhor é bom, porque o Senhor, bem-aventurado é o homem que confia em Deus. Esse salmo, até o 9, ele é dividido em duas partes. Alguns pregadores dizem que
do 1 ao 9, alguns testemunhos que Davi tem e dá, e passa para as gerações o que se deve fazer. E do 10 ao 22 é alguns ensinamentos. Então, os testemunhos que Davi dá até o 8, até o 9, aliás, ele diz para nós tudo isso que eu já explanei, passei para você. Louve a Deus, eu sei que não é fácil, louvar a Deus quando o mundo está na sua cabeça, né? Mas Davi diz que louve a Deus. Paulo diz aos Tessalonicenses o quê? Em tudo, dai graça, né? Aí ele também diz em Filipenses que ele sabe passar por... Paulo aprendeu, irmão, a passar por momentos difíceis e momentos bons. Ele disse, eu já sei, eu já estou calejado de passar por momentos difíceis. E Paulo, ele passou por muita provação. Mas Paulo, ele foi um homem de Deus e ele, com certeza, provou de Deus. Então, provai e vede. Como é que se prova de Deus? Alguém sabe dizer? Como é que você prova de Deus? Lê a palavra vai dizer aqui, ó. No 8 diz. Como é que você prova de Deus? Confiando e temendo. Aqui, ó. No finalzinho do 8 diz, confia, bem-aventurado o homem que confia nele. Confia em Deus. E o 9 diz, temei ao Senhor, vós os seus santos. Então, para provar, quem prova de Deus, confia e teme. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, como é que se prova Deus? Confiando. Como é que se prova Deus? Temendo. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois não tem falta algum aqueles que o temem. O que é que está faltando, irmão? Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois não tem falta algum aqueles que o temem. Amém? Então, temer ao Senhor e confiar nele. Aqueles que conhecem a Deus, irmão, ele teme e confia nele. Se você não conhece, se você não confia e não teme a Deus, você não conhece Deus. Não dá. É impossível. Então, as pessoas que conhecem a Deus, ele teme e confia. Provar de Deus é confiar e temer. Então, se você não temer e não confiar, você não conhece a Deus. Como é que você vai confiar? Como é que você vai confiar em mim se você nem me conhece? Não dá. Como é que você vai me emprestar um dinheiro, uma alta soma de dinheiro, se você não me conhece? Então você tem que conhecer a Deus. Só confia e teme a Deus aqueles que conhecem. Amém? Então nós devemos louvar, devemos buscar, devemos clamar, devemos provar, confiar e temer. Glória a Deus. Que caverna maravilhosa. Isso não é uma caverna, isso é uma universidade. Olha só o que saiu
nesse período em que Davi estava passando por tudo isso. Aí o 10, ele diz assim, o 10, olha só, o 10. Os filhos dos leões necessitam, aqui ele começa a dar alguns ensinamentos, certo? Aqui até o 9 ele ensinou a clamar, provar, não adianta só louvar, buscar, clamar, prova. Ele diz, provai e vede. Aí o 10 ele diz, os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, de nada tem falta. Olha só, irmão, ele observou os leões. Eu disse, né, no começo que Davi matou um leão, né? Então ele diz aqui, os filhos dos leões necessitam e sofrem fome. Ele diz que os filhos dos leões passam fome. Você acredita nisso? O leão é um rei da selva, o leão não tem presa difícil para ele, a presa que ele quer, ele pega, mata e dá para os seus filhotes. Mas ele observou, os leões com toda a habilidade do leão, da leoa, com tudo aquilo, na hora que eles quiserem, eles têm a sua presa e eles passam fome. Mas aqueles que buscam o Senhor, de nada tem falta. É o Senhor que supre, irmão. É o Senhor que supre. De nada nós temos falta, não vai faltar nada. Não vai faltar alegria, não vai faltar sofrimento, não vai faltar tristeza, não vai faltar nada, não vai faltar comida. Davi, certa vez, lá onde a gente leu, lá quando ele foi encontrar com a Aimeleque não deu só a espada, não. Vocês se lembram? Ele deu pão também. E era o pão sagrado, né? Davi estava com fome. E Davi estava com fome, então estava faltando. No Salmo 23 diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Pode até faltar, mas alguém vai ser usado por Deus e vai suprir. E se alguém não suprir, vai cair do céu. Assim como Deus alimentou o profeta, né? Com a carne assada, né, irmão? Como Deus alimentou o seu povo no deserto com o maná. E quando Davi falou para o Aimeleque, o sacerdote, que estava com fome, ele deu o pão, né? Que tinha, e Davi saciou a sua fome. Se fosse nós, que um dia tivesse com fome, talvez nós nunca escreveria o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Porque eu senti fome, porque faltou. Mas aqueles que confiam no Senhor, de nada tem falta. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aquele que busca o Senhor, de nada tem falta. Vinde, meninos, aí agora ele convida, vinde, meninos, ouve-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Agora ele amplia o que é temer ao Senhor. Ele dá um novo horizonte, né? Provar do Senhor é o quê? Esquecemos. Confiar e temer. Provar do Senhor é confiar e temer. Agora ele amplia o nosso entendimento sobre temer ao Senhor. Vinde, meninos, ouvi-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Abre o nosso entendimento. Aí o 12 ele diz, ele faz uma pergunta. O 12, quem é o homem que deseja a vida e que quer largos dias para ver o bem? Eu quero. Quer, irmão? Ok?
todos querem. Quem quer morrer? Deus me livre. Eu quero. Quem é o homem que deseja a vida e quer largos dias para ver? Todos nós queremos. Olha só o conselho. Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. O 14. Aparta-te do mal e faze o bem. Procura a paz e segue. Ele diz que a gente tem que guardar a nossa língua de falar o mal. Se você falar uma palavra má, depois que você falou, ela não volta. Então, guarda. E os teus lábios de falarem enganosamente. Ou coisa triste, irmão, é você ser enganado. Coisa feia é você ser conhecido como um enganador. Você ser conhecido como Jacó, o enganador. Mas só que Jacó deixou de ser enganador porque ele conheceu o Deus de Davi. E desde aquele dia que ele lutou com Deus e foi abençoado, Jacó deixou de enganar. Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Aparta-te do mal e faz o bem, procura a paz e segue. Aqui ele dá um conselho: afasta-te do mal, fica bem longe do mal, não só isso, e faz o bem. Não é só para você se afastar do mal, é para você se afastar do mal e fazer o bem. Amém? Se afaste do mal, fique longe do mal e faz o bem. Procura a paz e segue. Então nós temos que se afastar do mal. Nós temos que fazer o bem. Eu me recordo, semana passada eu estava esperando a minha esposa lá na Bela Vista. Eu vou deixar ela na Bela Vista. Ela trabalha na Messejana, mas a chefe dela, as crianças da chefe dela, estuda lá na Bela Vista. Aí ela vai de carona com a chefe dela lá para a Messejana e eu vou deixar e vou pegar. E lá é muito perigoso. Principalmente quando eu vou buscar ela, que eu tenho que esperar ela chegar. Aí ela racha o combustível com a chefe dela, aí dá legal, porque é muito longe Messejana, né? Se eu fosse deixar lá em Messejana, poderia inventar combustível, né? E vai passar para R$5, né? Ficar alto. Aí, semana passada aconteceu um negócio que eu me lembrei agora. Eu estava esperando minha esposa e fiquei dentro do carro e apareceu um rapaz, um jovem, um adolescente vendendo frutas. E aquelas frutas estavam tão bonitas que eu até pensei em comprar. Aí eles foram se aproximando e do outro lado tinha um carro também de um esposo esperando a sua esposa que trabalha nesse colégio, estava esperando junto comigo do outro lado. Aí o cara disse, deu a mão para esse jovem e esse adolescente que estava vendendo essas frutas. As frutas dele era tão chamava a atenção que eu fiquei querendo comprar. Aí eles foram se aproximando, o cara chamou, ele parou o seu carrinho de fruta e eu percebi que ele estava com uma tornozeleira eletrônica, é? Aí eu já julguei, já pequei. Mas eu... E ele
Ela não queria dar e ele deu um murro na vítima. E ele estava com a tornozeleira. No outro vídeo, não é esse cara não, certo? Mas esse cara, ele tinha um semblante assim, bem alegre. Se eu visse só o semblante dele e as frutas dele, eu não ia julgar. Mas quando eu vi a tornozeleira, aí o cara chamou ele e abriu a porta do carro e foi até ele comprar. Aí eu disse, quando ele vê que ele está com tornozeleira, ele vai ficar receoso de comprar as frutas. Eu mesmo não iria comprar. Mas eu fiquei observando a atuação daquele jovem. Ele estava bem alegre. Aí eu pensei, não, ele está com a tornozeleira eletrônica porque alguma maldade ele fez. Ou ele se juntou, ou ele estava perto do mal, ou se envolveu com alguém que fazia o mal e praticou o mal e foi preso e foi sentenciado com a tornozeleira elétrica. Ele é do mal, pensei eu. Mas só que a atitude dele, ele estava já demonstrando, por estar trabalhando, vendendo as suas frutinhas e não mais talvez roubando, e alegre, feliz, junto com seu irmão, ele já percebi que ele estava se afastando do mal. Não é isso? Então, isso é se afastar do mal. Olha só interessante o que aconteceu. Aí vinha passando, aí ele parou, vendeu, o cara comprou as frutas dele, fez uma boa compra, ele se alegrou. Ele e o irmão dele, aí passou um rapaz com tanta fome, irmão, catando lixo, reciclando, passou por ele, parou lá na frente e foi ver os lixos que estavam na calçada. Sabe o que foi que aquele rapaz fez? Ele pegou as frutas que ele estava vendendo, algumas frutas, fez lá e deu as frutas. Aí eu comecei a me alegrar. Aí quando a minha esposa chegou, eu disse, olha só o que aconteceu. Quer dizer, ele se afastou do mal porque ele procurou um meio de vida para ganhar o seu dinheirinho, vendendo as frutas e vendeu, mas também ele fez o bem. Ele pegou um pouco que ele tinha e foi lá e a pessoa ficou tão feliz. Começou a comer as bananas e outras coisas lá, ali mesmo. Então, Davi diz, afasta-te do mal e faz o bem. E a gente vai já encerrar. Amém? Meu tempo passou, irmão? Opa. Então, vamos correr aqui, irmão. Aparta-te do mal, faz o bem. Procura a paz, segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. O 15 diz que os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Deus está olhando para você e Deus não fica só no olhar. Ele ouve, certo? E atende. Ele olha, ele ouve e atende o seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal. Aqueles que fazem o mal, o Senhor é totalmente contra, para desraigar da terra a memória dele. Deus não quer que fique nem a memória, aquele que faz o mal. Amém? Aí o 17, os justos clamam. Olha, você que é justo, clama, não pare de clamar. E o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Ele repete de novo, ele quer deixar bem claro e quer que você não esqueça. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Seu coração é quebrantado, o Senhor está bem pertinho de você. E salva os contritos de espírito. O 19, muitos são as aflições dos justos, não são poucas. As aflições dos justos são muitas, mas o Senhor livra de todas. Por que as aflições dos justos são muitas, hein? Você já se perguntou por isso?
Por que que nós somos tão afligidos? Você que é justo, se você não é justo, você não é afligido tanto. Pode ser até que você seja afligido, os injustos, mas não tanto como os justos. Sabe por quê, irmão? Por que que Davi percebe isso? Porque nós vivemos no meio de um mundo injusto. E como você infelizmente vive no meio de um mundo injusto, você querendo ser justo, você vai ser afligido. Então ele diz: muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor livra de todos. Então nós estamos num mundo totalmente injusto. Eu não posso abrir a minha boca e dizer que esse mundo é justo. Não é. Eu não posso abrir a minha boca e dizer que a política do meu país é justa. Não é. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todos. Então vale a pena, irmão. Jesus disse que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. E nós sabemos que ele venceu. O 20, ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. Aqui, nesse versículo 20, irmão, nós podemos ver o que aconteceu com o justo que é justo, Jesus Cristo. Quando Jesus estava na cruz do Calvário, quando foram quebrar os ossos, porque era um costume quebrar os ossos dos que estavam crucificados, quebraram as pernas dos dois ladrões, mas quando chegaram em Jesus, ele já estava morto. E só furaram o seu lado. Então completou, esse aqui se completou em Jesus, o 20, que ele é justo, né? Foi o justo e é justo. Ele guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem os justos serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será condenado. Os que nele confiam não vai ser condenado. Os que não confiam já está condenado. Amém? Glória a Deus. Amém. Eu agradeço a oportunidade.